Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, retornando novamente aqui, meus amigos. O Putin chamou as suas conversas com o presidente dos Estados Unidos, Loirão, em Anchorage, na sexta-feira, de construtivas, ou seja, ontem, e úteis. As discussões se concentraram principalmente no conflito da Usante, obviamente. Moscou está sinceramente interessado em pôr fim às hostilidades em curso, enfatizou Putin. Abre aspas, sempre consideramos o povo ucraniano fraterno, por mais estranho que isso possa parecer nas condições atuais. Temos as mentes e raízes em tudo. O que está acontecendo é uma tragédia e uma grande dor para nós, disse Putin. Verdade, tanto é que os antianos, os ucranianos e os russos são povos irmãos. Isto é histórico. Em entrevista coletiva, Loirão comentou que a reunião foi altamente produtiva. Então a expectativa é muito boa. Embora as duas partes não tenham chegado a um acordo completo. Claro, é difícil você chegar num acordo, quer dizer, num único encontro, de algo tão complexo como isso. Sem falar que o Loirão está intimando o Zé, segunda-feira, que tem uma conversa com ele ao pé do ouvido, para que ele possa aceitar os termos do acordo. Ele, junto com a União Europeia, estão tentando sabotar esse acordo que está praticamente pré-firmado entre a Rússia e os Estados Unidos. Então, meus amigos, o Putin não ia perder o tempo dele de viajar até o Alasca se não tivesse nada acertado antes. Então já existe um pré-acordo afirmado. O que ocorre é que a grande pendência é o Zé. Porque o Zé, meus amigos, ele precisa da guerra para se manter no cargo, no poder. Sem falar que ali é uma ditadura sem precedentes. O Putin fez questão de prestar continência para os russos que desencarnaram no Alasca, ali dando um ramalhete de flores, mostrando que o Zé, porque o Zé proíbe a religião na Ucrânia, para quem não sabe. A igreja ortodoxa é proibida, a igreja ucraniana também foi proibida. Ele é um déspota, essa que é a realidade. Um déspota e também um instrumento, uma ariete, né, um proxy dos globalistas, principalmente da União Europeia, que estão em pânico, estão totalmente desesperados nesse momento. E, inclusive, isso nos remete a uma frase, pena que eu não posso colocar aqui, porque o Olavo de Carvalho falava muito palavrão. Não tenho nada contra palavrão, tá, meus amigos? Isso também é uma questão de... Tem muita hipocrisia em relação a isso daí. É importante que a informação é verdadeira, né? Isso que importa. Importa o teor. Em 2016, o Olavo de Carvalho falou, se a Rússia e os Estados Unidos criarem um pacto, acabou para o globalismo. Isso ele falou em 2016. Acabou para a União Europeia, acabou para toda a estrutura de poder do globalismo. Estamos muito perto mesmo disso acontecer. Aliás, isso está batendo as portas. Ele destacou o progresso significativo alcançado durante as discussões e reafirmou seu esforço e relacionamento com o presidente Putin. Maravilhoso. Aliás, eles trocaram muitos elogios um com o outro. Russia Today. Putin propõe próxima reunião em Moscou. Então, a próxima reunião pode acontecer no território russo. Putin, inclusive, a própria Casa Branca já tinha se manifestado dizendo que isso era totalmente plausível. Poderia, sim, ter um acordo, as negociações poderiam, nas novas reuniões, para que o acordo possa ser firmado, poderiam ser realizadas, sim, em Moscou. Putin enfatizou que para uma solução duradoura do conflito, todas as suas causas profundas devem ser abordadas e as preocupações legítimas da Rússia levadas em consideração. Interessante. Loirão destacou que a principal conclusão da reunião é que surgiu uma oportunidade promissora para alcançar a paz. Então, o Loirão está sendo bem incisivo aqui. Nós temos realmente uma oportunidade, nós temos uma situação excelente para que a paz possa ser ratificada, enfim. E quem está dizendo isso é o próprio presidente dos Estados Unidos. Ele também expressou seu desejo de se reunir com Putin, novamente em breve. Então, haverá uma nova reunião. Observando que o presidente russo compartilha seu objetivo de encerrar o conflito. Isso é muito significativo. Aqui o Loirão está deixando bem claro que, se depender do Putin, a guerra acabou. Isso é excelente. Agora, é claro que existe a pendência do Zé. Eu vou ser bem claro, os Estados Unidos vai ter que dar um jeito de demitir o Zé.
Neste ponto, eu tenho que concordar com Alexander Dugin, que é o mentor do Putin, um filósofo russo. Porque com o Zé ali no poder, fica realmente difícil conseguir costurar qualquer tipo de acordo sólido. Vamos dar continuidade. Putin aproveitou a ocasião, né, e visitou o cemitério nacional de Fort Richardson, perto de Anchorage, para homenagear os pilotos soviéticos que desencarnaram no Alasca, enquanto transportavam aeronaves da fabricação americana. E por que será que o Putin fez questão aqui de fazer o sinal da cruz, né, prestar homenagem aqui aos soldados russos que faleceram no território no Alasca, né, no caso, dar um recado para o Zelensky. O Zelensky, olha, ele não aceita a religião. Lá é totalmente proibido. Pois é. Né, e diz que ele representa a democracia. Né? Que tipo de democracia será que ele representa? Deve ser a mesma democracia. Né? Porque democracia, meus amigos, para certos grupos políticos, a palavra muda completamente de significado. Né? Então, para algumas pessoas, democracia, por exemplo, na Coreia do Norte, diz que é a República Democrática da Coreia do Norte, representa o quê? Socialismo. Então, todo mundo que é socialista é democrata. Se você não é socialista, você é antidemocrático. É assim que essas pessoas pensam e enxergam o mundo. Ok? Pois bem. Tecnologia e exploração espacial. Isto também é muito importante. Isso aqui é uma postagem do JP. Isso tem um significado muito grande, muito forte. Caso os senhores e as senhoras não tenham percebido. O que o JP está sugerindo? Um pacto entre Rússia e Estados Unidos para que tanto o Serviço Secreto Espacial russo e americano possam fazer um pronunciamento conjunto sobre a revelação e a entrega das tecnologias. Este é o sonho do JFK. Aliás, o JFK conseguiu realmente externar isso e foi um dos motivos do seu desencarne. Isso aconteceu em 1963. Então, meus amigos, se esse pacto for firmado, além de ser o fim da nova ordem, do globalismo, que é o resultado imediato, a consequência imediata, nós teremos também o ambiente propício para a revelação e a entrega das tecnologias. Maravilhoso. Realmente espetacular. E a gente vê a diferença, né, da reunião do Putin com o Trump agora, na última sexta-feira, e a última reunião onde o Zelensky, né, foi convidado para estar na Casa Branca, no Salão Oval, onde teve turbulência, truculência, debate, discussão, né, ou uma coisa horrorosa, falta de respeito, né, principalmente do Zelensky. O Loirão colocou ele no seu devido lugar. Aqui não. Aqui realmente a gente percebe dois grandes chefes de Estado. Aqui um contraste muito grande naquele episódio infeliz onde o Zelensky ali prestou um verdadeiro papelão. Pois é, uma vergonha internacional. E o JP fala a Curia Matê, criando esse portal entre o céu e a terra. Então o JP, que faz parte do Serviço Espacial, uma pessoa esclarecida é outro nível. Sabe que este acordo entre Putin e Loirão tem grandes implicações. Isso é muito importante. Muito importante. Isso aqui pode realmente ditar o rumo do mundo e mudar completamente, meus amigos, e reconfigurar a geopolítica mundial. Cúpula Putin Loirão foi o melhor do que eu esperava. Oh, maravilha. E foi mesmo. Aqui palavras do Pepe Escobar. Lembrando que o Pepe Escobar é um cara de esquerda. Mas aqui não importa, meus amigos. Não vem ao caso. Porque existem pessoas, mesmo da esquerda, são poucos, mas tem, tá? Tem bom senso. E é o caso, por exemplo, do Pepe Escobar. Há poucos detalhes sobre o que exatamente foi discutido na reunião. Agora tem um monte, infelizmente, quando eu vejo isso, dá dor de barriga, dá tristeza. Dá tristeza. Pessoas que dizem, não, que são a favor dos Estados Unidos, a favor do capitão, a favor do Zé. Não dá, né?
Querem a guerra, querem a destruição da Rússia. Não, meu querido. Pense bem. Se a Rússia fizer um pacto, uma aliança com os Estados Unidos, meus amigos, ninguém pode se opor. Quem está dizendo isso não sou eu, é o Olavo de Carvalho, falou isso em 2016. Pessoa esclarecida é outro nível, é outra coisa. Não esses pseudos informantes. Na verdade, são agentes de desinformação. Que tem, infelizmente, tem muitos por aí. Que faz um verdadeiro desserviço à humanidade. Há poucos detalhes sobre o que exatamente foi discutido na reunião, mas autoridades russas deixaram claro que estão satisfeitas com o resultado. Então, os russos deram o quê? Sinal verde. Nós gostamos da proposta, sim, Loirão, adoramos a sua proposta. Maravilhoso, um homem de bom senso é outra coisa, é outro nível. Um homem coerente, um verdadeiro estadista. Pois é. Houve até algumas indicações de que uma redefinição séria entre Estados Unidos e Rússia pode estar no horizonte. Redefinição! Ou seja, um pacto, uma aliança. Aliás, este era o sonho de JFK. Era o grande sonho de que JFK está se materializando. Seja lá onde for que JFK esteja nesse momento, com certeza está muito feliz. Dizendo assim, Loirão, parabéns. Parabéns para o senhor que tem visão além do alcance. Contra tudo e contra todos. Fantástico. Porque que tem gente aí de espectros políticos, tanto da direita e da esquerda, que estão em Nárnia, que é uma festa. Infelizmente. Loirão, zero head. Fonte aqui, zero head americano. Loirão pede acordo de paz para acabar com a guerra horrível entre o urso e a usante. Eu tenho que mudar o termo, tá, meus amigos? Porque isso é de algoritmo. Pois é. Um dia ótimo e de muito sucesso no Alasca. Que postagem do Loirão, e eu faço questão de ler. Importante. Faço questão aqui de ler a postagem do Loirão na sua rede social. Um dia ótimo de muito sucesso no Alasca. Ótimo e de muito sucesso. A reunião com o presidente Putin da Rússia ocorreu muito bem. Quem está dizendo isso é o Loirão. Assim como um telefonema noturno com o presidente Zé. Chegou no Zé é o seguinte, já está tudo aqui formalizado, a gente já está tudo nos conformes, e o senhor vai ser obrigado a assinar. Claro que o Zé já tem, inclusive tem um informante russo que deu a dica que o Zé já está tentando sabotar esse acordo de paz. Claro, ele é globalista, ele vai até o fim. E vários líderes europeus, incluindo o respeitado secretário-geral da OTAN, todos decidiram que a melhor maneira de pôr fim à terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia é chegar diretamente a um acordo de paz, que poria fim à batalha. E não um mero acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta. Inclusive, isto era o pedido do Putin, que está sendo atendido pelo Loirão. O Putin sempre batia nessa tecla, olha, um acordo de cessar-fogo temporário não vai resolver nada. Nós precisamos de algo efetivo. Pois bem, parece que o Trump concorda com o Putin nesse ponto. Tá mais que evidente. O presidente Zé virá a Washington, disse ao Salão Oval na tarde de segunda-feira. Nessa segunda-feira, a próxima segunda. Se tudo correr bem, agendaremos então uma reunião com o presidente Putin. Aí, no caso, seria uma reunião entre os três, tá? Rússia, seria a terceira reunião. Putin e Loirão. Potencialmente, milhões de vidas serão salvas. Agradecemos a sua atenção a este assunto. O que vem a seguir? O presidente usantiano Zé deve chegar a Washington na segunda-feira para discutir um possível acordo de paz com o presidente Loirão no Salão Oval. Porque a primeira vez que ele foi até o Salão Oval foi algo realmente patético, né? Foi um show de horrores. Você se lembra desse episódio. Se as negociações ocorrerem bem, ao contrário da última vez, Loirão deverá se reunir com Putin para pressionar pelo fim da batalha. Esse conflito com Putin, explicou ontem, jamais teria acontecido. Quem disse isso foi o Putin. Putin falou bem, repetiu aqui, parafraseou o Loirão. Putin explicou ontem que jamais teria acontecido se Loirão fosse o presidente. Viu, Loirão? Se você fosse o presidente, esse conflito jamais teria começado.
o senhor está certo. Que coisa, hein? Que coisa. E interessante que eles falam como parceiros mesmo. Né? Fica evidente. Isso buga o cérebro de muitas pessoas. Pode ter certeza. Principalmente de libertários, né? Direitistas que estão em Nárnia, infelizmente. Que não compreendem as coisas. Isso aí é que nem dar tiro no pé. É marcar gol contra. Marca gol contra. Quem não tem conhecimento, uma hora ou outra vai marcar gol contra. Infelizmente. Culpando implicitamente os rebeldes do Estado Profundo, o regime Biden, Harris, pela confusão. Pois é. Durante uma coletiva de imprensa conjunta após a cúpula de várias horas sobre o fim da batalha na Usante, sabe o que o Putin está dizendo aqui? Mas eu vou dar uma pausa aqui. Vamos recapitular isso aqui. Loirão, você é diferente. Você não é igual ao Biden, você não é igual a Harris. Porque eles são agentes globalistas, o senhor não é. Inclusive o próprio Alexander Dugin, num discurso recente, ele foi bem incisivo. Ele disse o seguinte, olha, o Loirão é diferente do resto dos políticos americanos. Ele tem o nosso respeito e tem a nossa admiração. Quem disse isso foi o Alexander Dugin, que é o mentor intelectual, o principal conselheiro do Putin. É claro que isso deve ser considerado. Durante uma coletiva de imprensa conjunta após a cúpula de várias horas sobre o fim da batalha na Usante, o presidente Putin afirmou que se Loirão tivesse sido presidente em 2022, a Rússia não teria invadido a Ucrânia. Com certeza. Basicamente, Putin culpou o regime Biden-Harris e seus aliados, pura verdade, corruptos do Estado Profundo, e usou o nome ainda. Corruptos e fazem parte da DS mundial. São globalistas, do grupo Bilderberg. Sensacional, maravilhoso, só aplausos para os dois. Realmente, Loirão e Putin merecem uma salva de palmas virtuais de todos vocês. E a Cúria bater. Inclusive o próprio JP, salva de palmas para o Putin e para o Trump. Temos certeza de que a grande mídia ocidental ficará em silêncio sobre esse novo desenvolvimento. Verdade. Porque são agentes globalistas. Loirão, presta atenção. Olha só esta postagem. Vou ter que mudar os termos porque é algo muito forte e impactante. Presta atenção. Loirão, Vladimir Putin disse algo, uma coisa muito interessante para mim. Loirão confessou. Olha só essa confissão do Loirão. Olha, o Putin falou algo realmente, sim, inusitado, no mínimo. Algo que me deixou bastante pensativo. Comecei a meditar sobre as palavras de Putin. Quem está falando isso é o Trump. Tá aqui, na Fox News. Tá? Isso foi dito na Fox News. Palavras de Donald Trump. Presta atenção nisso aqui. Ele disse, olha o que o Putin disse pro Loirão. Ele disse, viu, Loirão, a sua eleição foi surrupiada, viu, meu filho? Você sabe, né? Tá certo, foi surrupiada mesmo. Porque você tem voto por correio. Teu país, eles usaram isso contra o senhor. Ele disse, nenhum país tem votação por correio, viu, Loirão? O senhor foi passado para trás. É possível ter votação pelo correio e ter eleições honestas. Ele me disse isso porque conversamos sobre 2020. Ele disse, viu, Loirão, quem ganhou a eleição de verdade foi o senhor. E eles fraudaram a eleição para iniciar a guerra. Porque se o senhor estivesse lá, a guerra não teria começado. Eles queriam destruir o meu país. Armamento, Putin-Harris, mísseis apontados para Moscou, ou seja, realmente para fustigar a 3G, e ainda dizendo, para piorar a situação, não, a Ucrânia vai fazer parte da OTAN. Isso é declaração de Terceira Guerra Mundial. O Putin, para evitar a 3G, foi obrigado a ter uma ação militar dentro da Ucrânia, para evitar a 3G. Ele é o do mal. Complicado, sabe? Pessoa que não entende o jogo fica realmente difícil. Ex-espião russo alerta que Zé tentará sabotar a iniciativa de paz entre Putin e Loirão. É claro. Aliás, isso já era esperado. Partindo do Zé. O Zé não tem nada a perder, meu gente. É o seguinte, se a guerra
parar e a paz for decretada oficialmente, acabou para ele. Ele vai ter que responder pelos seus crimes. Corrupção, comércio de pequenos, biolapse. A lista é enorme. Pena que tem coisas que eu nem posso falar aqui. Nem posso falar. Pois é. Continuarão concordando com a posição de Putin, há muito tempo defendida, de que a paz na ausente só pode ser alcançada por meio de um acordo de paz completo. E não apenas por um cessar-fogo, um mero cessar-fogo temporário. Sua principal tarefa será convencer o regime de Zé, disse uma tarefa mais fácil de dizer do que fazer. Disse o tenente-general aposentado da CVR, o Leonid Reshetnikov, a Sputnik Internacional. Abre aspas. A maior dificuldade, claro, é o regime do Zé. O Zé realmente é um grande obstáculo. Está obstruindo a paz. Aliás, ele não pode ter paz. Ele é contra, ele quer a terceira guerra mundial. Isso que ele quer. Assim como os globalistas. É muito difícil trabalhar com ele, porque ele apostou tudo no poder autocrático. Ou seja, não precisa nem falar, né? Um ditador. Na resolução de todos os problemas exclusivamente pela força, tanto internos quanto externos. Verdade. Aliás, todos os opositores do Zé ou estão exilados ou estão presos. Já viu o país? Tá o país fazendo a mesma coisa. Ele existirá até o fim, porque qualquer decisão exigirá concessões sérias e pode levar a uma situação em que ele terá que realizar eleições ou perder o poder por completo. Aliás, uma das exigências é que tenha eleição geral. Tanto é que a guerra sendo paralisada, a paz sendo estabelecida, a primeira coisa que será instituída na Ucrânia é eleições livres. E é claro que o Zé tem 2% de aprovação, meus amigos. Rejeição total e absoluta. Sabe o que é isso? 2, 3% de aprovação. Acho que só a família dele apoia ele. Mais ninguém. Mais ninguém. É uma rejeição absurda. Ninguém suporta o Zé. Vai lá na Ucrânia, vocês que defendem a Ucrânia, e pergunta lá pro povo ucraniano se eles gostam do Zelensky. Pergunta. Pois é. Vocês vão se surpreender. Agora vai na Rússia e pergunta pro povo se o povo gosta do Putin. Vocês vão ver a diferença. O Putin é totalmente popular. Diferente do Zé. E o ditador, no caso, para esses que estão em Nárnia, é o Putin. Vai entender. Complicado. Quer dizer, eles querem contrariar a realidade. Diz o tenente-general aposentado, o Leonid Reshetnikov, a Sputnik. Agora, um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso Brasil, só que é uma coisa que é inacreditável, dá vontade de rir para não chorar. Em outras palavras. Aqui, Portal Globo, meus amigos. Governo Lulu acompanha com preocupação o envio de militares dos Estados Unidos na América Latina. Mas por que está preocupado? Não devia ter essa preocupação. Porque pelo que me consta, pelo que eu sei, inclusive, isso está muito bem exposto, muito bem delineado por várias postagens do mundo, várias fontes de notícias diferentes, que esta vigilância dos Estados Unidos é para combater pessoas que, o narco, né? Isso, pessoas que fazem o comércio de substâncias ilícitas. Que eu saiba, pelo menos o senhor alega, que o Brasil não tem nada a ver com isso. Bom, quem não deve, não teme. Então por que dessa preocupação? Estão preocupados, né? Isso é quase que uma confissão, né? É bem estranho mesmo. O governo do presidente Lulu vê com preocupação a decisão do presidente Loirão de enviar forças aéreas navais para o Mar do Caribe meridional. A justificativa de Washington é que a medida será tomada para lidar com ameaças de cartéis de substâncias ilícitas latino-americanas, segundo a agência Reuters. Ué, mas se o Brasil não é um narco-estado, por que tem essa preocupação? Deveria. Não deveria. Realmente, isso não deveria preocupar o senhor. Se preocupa. Não precisa nem ser. É só uma questão de juntar Lé com Cré. O que deve. Aliás, tudo indica que seja isso. Aliás, só pode ser, né? É a única explicação plausível para este caso. Para os auxiliares de Lulu, o envio de militares é preocupante em qualquer circunstância.
Porque está fazendo só vigilância. E outra, é bom salientar aqui que as tropas americanas no Mar do Caribe estão em águas internacionais. Isso é totalmente ilegítimo. Não tem nenhuma obstrução, nenhuma lei internacional que seja contra isso. Ou seja, os Estados Unidos simplesmente está se apropriando da sua prerrogativa, assumindo a sua prerrogativa. Mas a notícia que chega a Brasília sobre o tema tem como origem a imprensa. Então quer dizer que o senhor está muito mal informado, esse que é o problema. Pois é. Quer dizer, do jeito que você quiser ver isso, realmente é uma lambança sem limites. Realmente não é algo muito positivo, né? É horroroso. De qualquer ângulo que você quiser ver. O principal alvo dos Estados Unidos é o presidente da Venezuela, o Madurinho. Vocês conhecem ele. Alguns dias. Mas se o senhor não tem nada a ver com o Madurinho, porque deveria estar preocupado, né? Porque isso é uma questão com o Maduro, não é com o senhor. Então, em tese, não deveria existir esta preocupação. Nicolás Maduro, há alguns dias, Loirão anunciou um aumento na recompensa de 50 milhões pela cabeça do Madurinho. Tá parecendo faroeste, né? Vivo ou desencarnado. Mas é nesse nível mesmo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos alega que o venezuelano teria ligações com o narco. Alegado não, né? Isso é praticamente mais que provado. Mas ele é procurado pela Interpol. Na última terça-feira, Madurinho reagiu, disse aos imperialistas, cara, ele vai ter que usar esse tipo de jargão, né? Que não se atrevam a atacá-lo, porque a resposta pode ser o fim do império. Não vou. Não. Piada não, Madurinho. Vamos falar sério, né? O senhor está ameaçando os Estados Unidos vai acabar com os Estados Unidos, vai ser vendo. Não. Menos, querido, menos. É interessante, ele bate no peito, não, porque nós vamos acabar com o imperialismo americano, mas ele está escondido no bunker. Isso é absurdo, né? É contraditório. Está escondido, ele não sai lá de jeito nenhum. Tá e viver ali no buraco pro resto da eternidade. Ali não sai de jeito nenhum. Medo dos mísseis teleguiados, drones americanos, aquela coisa toda. Vai ficar ali. Parece aquele jogo do videogame Fallout, né? Vai ver debaixo do subterrâneo, num bunker pro resto da vida, se escondendo. Operação militar só faz Madurinho se esconder em bunker na Venezuela. Não, mas calma aí. Você não disse que ia destruir o Império Americano, agora está escondido no bunker? Isso é risível, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Deprimente. É para rir, é para dar risada mesmo. Mundo, última quinta-feira, dia 14, uma operação militar dos Estados Unidos intensificou as tensões com a Venezuela, levando o presidente Nicolás Madurinho, né, a ser transferido para um bunker de segurança máxima. Mas o senhor não disse que ia destruir os Estados Unidos, o imperialismo? O que aconteceu? Onde foi a valentia? Tá escondido lá no bunker. Fogo, viu? Porque acho que ele sabe, né, o que aconteceu, por exemplo, com o general iraniano. O general iraniano estava tranquilo lá da casa de um prédio, um míssil certeiro, preciso, foi lá, acabou com tudo. Pode ter certeza que o Madurinho, sabendo disso, ele sabe muito bem da precisão dos equipamentos, dos brinquedinhos dos Estados Unidos, ele não vai sair desse bunker tão cedo. Se sair, é alvo, né? Pois é. Segundo informações da imprensa estatal venezuelana, a localização exata do abrigo não foi divulgada. Agora, o que me estranha é essa preocupação exacerbada do governo tupiniquim. Não deveria ter essa preocupação, porque o problema, pelo menos a priori, é com o Madurinho. Ou será que só se o senhor tem algum envolvimento com ele? Espero que não tenha. Porque senão vai se tornar alvo também, né? Complica. Pois é. E o governo de Caracas não informou quanto tempo Madurinho permanecerá no local. Aliás, acho que ele vai ficar para lá até a eternidade, né? Mas Madurinho, você lembre-se que os Estados Unidos tem agora esqueci o nome, tem um brinquedinho lá potente que destrói bunker, viu, meu filho? Então não pense o senhor que o senhor tá seguro, não. Inclusive foi usado no Irã, né, para destruir ali a questão dos brinquedinhos núcleo. Eu tenho que mudar os termos, tá, meus amigos? Então entendo isso. Tem essa compreensão. Do Irã, isso do programa núcleo do Irã.
De repente eles usam algo similar e o senhor não estará seguro não, hein? Pode ficar, só se o senhor arrumar um banco que vai lá, tá direto pro colo do capeta, né? Pode ser. Apesar que já tá muito bem caminhado, né? Pois é. O capeta nem quer também, né? Pois é, nem vou entrar no mérito. A operação norte-americana envolveu o deslocamento de drones, vai ter que fazer um buraco mais fundo, vai bem fundo mesmo, né? Vai ter que ir lá embaixo. E se chegar na intraterra, pior, porque ninguém vai querer o senhor lá, não. Um mundo de paz, tranquilidade. Pois é. A operação norte-americana envolveu o deslocamento de drones e aeronaves militares para bases estratégicas em Porto Rico, Panamá, Colômbia, Bahamas e Antilhas. Tá cercado, hein, meu filho? Não tá fácil não, hein? Totalmente cercado. Fontes militares apontam que a movimentação reflete o aumento das pressões diplomáticas estratégicas contra o regime chavista. Meus amigos, que eu vejo de postagem por aí, informação, que é pura bravata, né? Quando chega, ó, quando vocês virem por aí, ai, o Madurinho vai pegar tropas e vai entrar em confronto. Isso é bravata. Isso é conversa fiada. Vai nada. Vai nada. Só para vocês terem uma noção, o exército venezuelano é pior do que grupos paramilitares lá do Oriente Médio. Por exemplo, o Hamas, o Hezbollah é muito mais bem preparado do que qualquer exército do Madurinho. Isso é bravata, isso é conversa fiada. Pois bem. Regime chavista, tem gente que acredita, isso que é o pior. Ele acreditou, pois é. Complicado. Reflete aumento das pressões diplomáticas e estratégia contra o regime chavista. Em um momento da escalada do confronto entre Washington e Caracas. Após a operação dos Estados Unidos, a população da Venezuela também começou a fazer pressão popular contra a ditadura do Madurinho. E o povo fazendo pressão, torcendo. Loirão vai lá e pega. Que coisa, hein? Que situação, mano. Eu queria estar na sua pele, meu filho. Não queria. Povo totalmente contra o senhor está escondido num buraco, literalmente. Calma aí, vamos ver isso aqui direito, de perto. Escondido no buraco, totalmente cercado. Acho que o final disso a gente já sabe, né? O que vai acontecer. Não tem muito, não vejo por onde o senhor safar, não. Vou ser bem sincero. Não tem por onde. Enquanto isso, meus amigos, aqui uma grande conjunção planetária. Lua encontra as 7 irmãs das Pleiades nesse fim de semana. Maravilhoso. A nossa Lua, uma conjunção planetária com as Pleiades. Então, as estrelas e a energia e a frequência das Pleiades agora está muito próximo do nosso planeta. Maravilhoso. Isso aqui é um grande portal de abertura. Lembrando que portais estão associados diretamente com conjunção planetária, alinhamento planetário. Outra coisa é sincronicidade. Tem gente que confunde uma coisa com outra. Tá? Sincronicidade é um portal? Sim, mas é um portal bem menor, em comparação à conjunção planetária. Por exemplo, os portais de linha-lei, que trabalham diretamente, influenciam as linhas, os pontos energéticos do planeta Terra, abre e se fecha de acordo com as conjunções planetárias. Esses são os verdadeiros portais. Bom enfatizar aqui, porque tem gente que confunde alho com bugalho. Por exemplo, no portal 8/8/2025 teve conjunção planetária. No portal 7/7/2025 também teve conjunção planetária. Não tem nada a ver diretamente com a sincronicidade de data. Tá? Bom frisar aqui. Olhe para o céu nessa madrugada e veja a Lua, minguante, próxima do aglomerado estelar das Pleiades, conhecido como as 7 Irmãs. Maravilhoso. De acordo com o Guia de Observação Astronômica, aqui em thesky.org, a aproximação máxima da Lua com as Pleiades será às 13h33. Olha a sincronicidade, é interessante, hein? 13h33. Pelo horário de Brasília, de sábado, sábado, dia 16, quando elas estarão apenas 55,3 minutos arco de uma outra. Arco é o tipo de uma medida astronômica. Então vai ficar muito próximo mesmo. Maravilhoso. Seremos banhados nesta noite pela energia e pela frequência das Pleiades. Realmente espetacular. Esse aqui é um verdadeiro portal. Então, casados, namorados, é um dia propício, né? Um dia realmente recomendável para a união sagrada, para meditação. Você que está solteiro, medite. Cada um pode ajudar e cooperar do seu jeito.
mediante os recursos que tem. Claro. Obviamente. Chefe da NASA exige informações sobre alienígenas. Uau! Uau! É bom enfatizar que esse aqui é o chefe interino da NASA, provisório. Mas ele falou, eu quero saber sobre a verdade, sobre os extraterrestres, e eu exijo a divulgação. Eu vivi para ver esse tipo de coisa acontecer. Esse tipo de movimentação acontecer e está acontecendo agora. Eu pedi por isso. O administrador da NASA, é isso mesmo. Tem gente que acha o seguinte, que todo mundo da NASA é do mal. Não é, meu filho. Chapéus brancos tem em todos os lugares, tá? Inclusive na NASA também. Sir Duff, disse à Fox que ele ainda não recebeu um relatório alienígena. O administrador interino da NASA, o secretário de Transportes, atual secretário de Transportes e administrador interino da NASA, o Sir Duff, disse ao apresentador da Fox News, o Jimmy Fallon, essa semana que ele ainda não havia recebido um relatório alienígena, apesar de tê-lo solicitado. Eu quero toda a verdade sobre os extraterrestres. E eu obtive acesso negado, já expondo e denunciando os sites negros. Fantástico isso aqui, viu, meus amigos? Realmente uma notícia com significado maravilhoso, que mostra que as pessoas que estão no entorno do Loirão estão trabalhando em prol da divulgação, estão combatendo a desinformação e já estão preparando o terreno para divulgação total e absoluta. Tulsi Gabbard, isso aconteceu no mesmo período, praticamente, né, uma diferença de tempo, um intervalo de tempo muito curto. Tulsi Gabbard falou essa semana sobre o fato de que alienígenas podem ser reais. Elas podem ser reais, sim. E ela pode querer desclassificar alguma coisa. Uau! Tulsi Gabbard, e ela tem autoridade. Meus amigos classificaram, ou seja, a revelação tem que acontecer. Veja que isso é sincronizado. Isso está sendo orquestrado. Disse Fallon durante uma entrevista a Duff na Fox Across America. Maravilhoso. Ela então brincou. Agora tudo que posso te dizer é que sabemos que os drones não são de Nova Jersey, porque eles estão usando seus antolhos. Ou seja, que nem cabresco, né? Isso, de cavalo. É isso aqui. Antolhos é isso aqui, tá, meus amigos? Pois é. Sendo bem claro, o surto de drones, entre aspas, em Nova Jersey, o diretor da NASA falou, não são drones. Na verdade, são naves extraterrestres. Ele que tá falando. Só quero deixar bem claro, ainda não recebi o relatório sobre os alienígenas, mas pedi. Eu pedi, eu quero, eu exijo na minha mão. Então não posso comentar. E mal posso esperar para voltar e falar sobre as informações altamente confidenciais do seu programa. Uau! Uau! E ele continuou. Mas na verdade, sabe de uma coisa? Acho que estamos em um momento nos Estados Unidos em que queremos transparência. Uau, isso aqui de arrepiar. Tô arrepiado só de falar isso aqui. Meus amigos, sabe o que ele está falando? O diretor interino da NASA. Nós estamos vivendo no momento da divulgação. Uau. Coloca a legenda. Quer dizer, as pessoas querem saber e há decisões que precisam ser tomadas. Mas na medida do possível queremos compartilhar o máximo de informações com o povo americano. Fecha aspas. O circo já está armado. Está tudo pronto, está tudo engatilhado. É como se fosse... Deixa eu explicar para vocês, meus amigos. Assim que essa paz for decretada, por isso que ela é importante. Na sequência vem a divulgação. Isso é certeza absoluta. Por isso, muita energia positiva, porque os escuros vão fazer realmente o diabo para que isso não aconteça. Vão tentar criar 1001 obstáculos diferentes, tentar sabotar de 1001 formas diferentes. Energia positiva. Porque, meus amigos, se essa paz for sacramentada, esse pacto entre urso e águia, na sequência, a divulgação será a prioridade do governo do loiro Donald Trump. Não tenho dúvidas. Sam Duff, administrador interno da NASA, o atual secretário de Transportes, requer a divulgação total. Repetindo, requer a divulgação total dos arquivos sobre entidades não humanas. Radical, senhor, hein? Gostei do senhor. Já gostei. Eu nem sei, não conheço muito o senhor, mas já gostei. Já simpatizei. Logo de cara. De onde a sua esposa e filhos
registraram, foram testemunhas ocular de uma manifestação em massa de drones, ou melhor, objetos voadores não identificados, OVNIs, em Nova Jersey. Inclusive, ele reside em Nova Jersey. Essa declaração de Duff ocorreu após Tulsi Gabbard ter afirmado que as histórias são reais. Praticamente ela afirmou, os extraterrestres existem de verdade. Enquanto Ana Paulina Luna, na mesma sequência, olha só, tudo orquestrado, declarou que os seres interdimensionais são reais. Todas as pessoas próximas à administração do Donald Trump. Maravilhoso. Se você acha que é coincidência, claro que isso não é uma coincidência. Óbvio que não. Estamos testemunhando uma manobra orquestrada, na qual a administração em questão terá que se posicionar. Loirão está priorizando a paz e o combate à tirania e ao terror. Também a questão do terrorismo. E os estados ligados ao narco. Vocês sabem, né? Parece que o próximo passo já está sendo implementado. Tomando-se por essa iniciativa ser de pessoas bem próximas, tendo em conta, né, que são iniciativas de pessoas bem próximas ao governo, à gestão do Loirão. E tem gente que vai dizer ainda que não está acontecendo nada. Aliás, está acontecendo tudo. E as coisas estão acontecendo rápido demais. Antes de comentar isso aqui, meus amigos, isso aqui, olha, Ana Paulina Luna fala sobre visão remota, documento da CIA, ela praticamente atestou que visão remota existe de verdade. Eu falei desse grande sinal na pirâmide de Gizé, que já seria o prelúdio do grande portal, dia 26/4/2026, e de grandes mudanças. O halo solar extremamente raro avistado sobre a pirâmide de Gizé, Egito, durante o nascer do sol. Lembrando que o halo solar é o símbolo da dama, diretamente do Egito, onde Hathor, né, foi difundida, disseminada. Claro que isso não é coincidência. Hathor, uma das deusas mais importantes do Egito, é um ser interdimensional, é frequentemente apresentada como um disco solar entre seus chifres de vaca, tá? Que representa o que? A fertilidade, porque ela é a deusa do amor e da união sagrada. Da ativação da Kundalini. Pois bem. Simbolizando sua conexão com o céu e o poder solar. Esse disco muitas vezes adornado com aureus, serpentes, que representam a Kundalini, o princípio masculino e o princípio feminino, representa sua natureza divina e protetora, além de sua associação com a ativação da Kundalini. Embora as memórias sejam fragmentadas, presta atenção, Chris descreve ter sido levado a bordo de uma nave. Presta atenção, porque isso aqui é o resumo do livro OVNIs de Deus, de Chris Bredson. Chris descreve ter sido levado a bordo de uma nave e de algo redondo, e ter feito um tour virtual. Ele viu o Egito e as pirâmides, a esfinge e o templo de Hathor, com inscrições de pássaros e animais. O templo de Hathor é em Dandara, no Egito. Ostentando a cruz Ankh, ou Ansata, que simboliza a união entre o masculino e o feminino, sendo um símbolo de fertilidade. Símbolo também da união sagrada. Recapitulando, para quem não conhece a história do Chris Bredson é um cara, é um senhor, que presta consultoria para Ana Paulina Luna, praticamente ela decretou isso, para o Pentágono, para a NASA, com certeza. A gente tá vamos linkar os pontos aqui, por isso que eles querem. Eles sabem a verdade. Chris Bredson, a dama, transmitiu isso, essa informação. Vários agentes da inteligência, cientistas da NASA, autoridades do governo, bem próximos à Casa Branca. E isso é confirmado pelo Ross Contert. Tá? Ross Contert é um jornalista responsável. Sem falar que isso já consta no livro do Chris Bredson. O Chris Bredson é uma pessoa tão simples, ele não conseguiu nem escrever o livro dele. Quem escreveu foi um coronel que visita a casa dele periodicamente. E pôde constatar os fenômenos. Os fenômenos da casa do Chris Bredson com a dama foram registrados por cientistas, pessoas proeminentes do mundo inteiro, inclusive artistas de Hollywood. Então, um caso diferenciado. E o Chris Bredson, no ano de 2007, ele perdeu tudo. Estava na miséria total, na falência.
E ele estava doente, desenganado pelos médicos. Ele saiu para dar uma volta, estava desesperado. E a dama ouviu o seu chamado. Ele foi levado por uma nave, onde ele viu vários seres extraterrestres, e dali ele saiu totalmente curado. E desde então ele se tornou o porta-voz da dama, Hathor, a superconsciência feminina. Chris descreve interações contínuas, que ele chama de entidades angélicas, incluindo uma figura que ele chama de a dama. Aqui, a dama. A superconsciência feminina. Pois bem, vamos continuar. Vamos continuar, que isso aqui é fantástico. Com provas, com evidências, mais que robustas. Quando ele chamou de entidades angélicas, incluindo uma figura que ele chama de a dama. Essa figura é ligada a divindades como a deusa egípcia Hathor, Diana e a Virgem Maria. Tem essa atribuição. E representa o feminino sagrado. E é referida como ela por muitas pessoas. Orbes de luz são uma parte central de suas experiências. Eles aparecem frequentemente, a Chris afirma ser capaz de invocá-los. Se comunica diretamente. E eles se manifestam. O que foi fotografado, filmado ostensivamente. Ele descreve como conectados à consciência e capazes de saber o que estamos pensando. Sabem tudo sobre tudo. Anjos espaciais. Jake Barber, ao mesmo tempo que sentia uma sensação de tristeza, o Jake Barber, que é bem próximo do Dr. Steve Greer, ele que é militar, ele que também preside o Instituto Skywatcher de contato extraterrestre e preside protocolos de contato neuromeditativos, ou seja, protocolo análogo, bem similar ao do Dr. Steve Greer, ok? Diz que teve contato com a dama. E o Jake Barber é bem próximo do Chris Bradsoe, uma energia muito feminina, eu lhe digo isso. Falou na cara do Ross Contert. Depois o Chris Bradsoe confirmou. Era a dama de verdade. Chris Bradsoe e Jack Barber chegaram à conclusão de que aquela entidade feminina que se manifestou naquela nave em forma de ovo era, na realidade, a grande dama. Jack Barber, que é o denunciante do Serviço Secreto Espacial, que prestou amplas testemunhas, inclusive teve no canal do Ross Contert. Ele que foi recuperar uma nave acidentada. Na verdade, a consciência da dama se manifestou naquela nave. Os sábios saberão interpretar os sinais. Pois bem, eu tinha que recapitular isso. Experiências de Chris Bradsoe. Presta atenção. A jornada de Chris teve uma guinada dramática no dia 8 de janeiro de 2007, quando ele estava numa floresta e viu dois grandes orbes laranjas brilhantes, que pareciam sóis, como fogo girando ao redor deles. Um terceiro orbe apareceu diretamente acima dele. Chris sentiu que havia sido visto e estava no radar de uma força que não podia imaginar. Ele se lembra de estar nos últimos 15 metros de volta à fogueira. E se reuniu com seus companheiros de pesca, descobriu que, embora ele sentisse que havia se ausentado por apenas 20 minutos, eles relataram que ele havia desaparecido por 4 horas, enquanto seu filho, o Chris Bradsoe Jr., o procurou por 2 horas. Ele foi posteriormente diagnosticado com bloqueio em seu cérebro por psiquiatras treinados em Harvard, que o ajudou a acordar. E os eventos através da regressão hipnótica. Durante a regressão, ele se viu em um quarto escuro, depois em uma bolha de luz. Bolha de luz. Interessante que muitas pessoas que fazem protocolo de contato, eu falei hoje na live anterior, tem essa sensação de estarem sendo tomados por uma luz, ou bolha de luz. Onde 3 figuras sombrias o levaram a um tour virtual. Interessante. Por diferentes lugares, incluindo a pirâmide do Egito e o templo de Hathor. Figuras sombrias aqui, tá, meus amigos? Acho que é um pouco mal colocado no texto. Na verdade, são figuras estranhas, tá? Por isso que ele coloca como sombrias. Com, vamos dizer, extraterrestres bem diferentes. Que nós estamos acostumados. Morfologias diferentes. Está aqui o livro do Chris Bradsoe, OVNIs de Deus. Após o primeiro encontro, Chris relata que foi curado da doença de Crohn. Doença essa que é incurável. Estava desenganado pelos médicos. Da qual sofria desde os 20 anos. Desde os 20 a poucos anos, que havia piorado drasticamente, com o estresse financeiro e pessoal. Ele não precisou mais de medicação para a doença a partir daquela noite. Foi totalmente curado. A voz que ouviu em sua cabeça, do mesmo ser translúcido, disse a Chris Bradsoe: presta atenção nisso aqui, meus amigos, é maravilhoso demais. Você não entende. Não estamos aqui para te machucar, Chris. Você está com medo da gente.
Você ficou com medo dos seres, porque eles são estranhos, mas eles são benevolentes. Estamos aqui para te ajudar. Como prova disso, nós iremos te curar. Que maravilhoso. 5 anos depois, em 2012, 2007, agora 2012, por isso, sobrecarregado pela culpa e pelo sofrimento de sua família devido aos fenômenos, porque, vejam só, meus amigos, o Chris veio de uma família religiosa, pentecostal. Principalmente a sua mulher, que era pentecostal, e ele era batista. Ambos evangélicos. E os pastores, as pessoas, sem falar do bullying que seus filhos sofriam na escola. Por que, meus amigos, a televisão ia atrás dele, pessoas iam até a casa dele procurando cura, atrás da dama, e ele começou a ser rechaçado pelos religiosos. Diziam que ele tinha um demônio no corpo. Você tem uma ideia. Né? Jogavam água benta na sua casa, seus filhos sofriam bullying na escola. Lembrando que ali era um condado bastante conservador. Com isso, sobrecarregado pela culpa e pelo sofrimento de sua família devido aos fenômenos, gritou para os céus. Estava querendo desistir. Pronto, para desistir. Dama, não aguento mais, eu sou perseguido, meus filhos são perseguidos. A comunidade inteira me persegue, eu sou tido como uma aberração. Todo mundo tira sarro de mim, fala que eu tenho um demônio no corpo, eu não quero mais ser o seu porta-voz. Às 3 da manhã do domingo de Páscoa, ele ouviu uma voz que levou a seguir 3 figuras sombrias até um canil de seus cães. Ele criava vários cachorrinhos. E uma das figuras lhe entregou algo que lhe parecia uma criatura viva ou eriçada, que não tinha nem cabeça e nem rabo. Não dava para entender. Você não sabia onde começava e onde terminava. Interessante. Parece aquele cachorrinho que esqueci o nome do Cebolinha. Não sabe onde começa e termina. Parecia uma peça só. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura para vocês. E a dama usou esse ser para dar um exemplo para ele. Uma lição. Uma escolha. E esse ser se materializou, tá, meus amigos? Não é uma visão, não. Se materializou. E oriçada. E ao colocado em um canil, uma rajada de vento o derrubou para trás. Ele viu uma vaca translúcida com estrelas dentro dela passar por cima. Lembrando que a vaca é símbolo da fertilidade e um dos símbolos de Hathor. Aqui, tá? Na cultura egípcia. Então, é como se Hathor estivesse mostrando a sua credencial. Sou eu mesmo. Não tenha dúvida. Sou super consciência feminina. Impressionante. Imagine vocês uma vaca voadora, translúcida, com estrelas dentro dela passar por cima dele. Em seguida, a dama, também tem um símbolo também no hinduísmo. Um significado parecido. A dama brilhante com uma beleza indescritível apareceu. Apareceu em forma humana. Apareceu cerca de 2 metros dele, flutuando, e cerca de 1 metro do chão, e disse, imagine vocês, flutuando, e disse para ele, Hathor, uma das deusas mais populares do Antigo Egito, era frequentemente representada como uma vaca com características bovinas, simbolizando seus aspectos de maternidade, fertilidade e nutrição. Você sabe, a dama chegou até o Chris Bretzel e disse para ele, presta atenção, meus amigos. Você sabe por que eu estou aqui? Este é seu fardo, Chris Bretzel. Esse bichinho aqui representa o seu fardo. Olha aqui, mano. Esse bichinho aqui, que você não sabe onde começa e não termina. Não tem cabeça, não tem rabo. Esse bichinho aqui. Pega ele na mão. Este é o seu fardo, Chris Bretzel. Que lição, que coisa incrível. Quando eu li isso, eu quase chorei, meus amigos. No livro, tá? Você sabe por que estou aqui? Esse é seu fardo que você deve carregar. Você vai contar essa história. E se eu fizer, eu o ajudarei. Se você fizer isso, eu vou ajudar e vou estar com você. Não desista. Não desista. Estarei sempre com você. E ela se descreveu como o feminino divino. A manifestação da força universal do amor. Que existiu antes da criação e é conhecida como Hathor, entre muitos outros nomes. Várias atribuições diferentes. Coisa maravilhosa. Ela alertou sobre uma força sombria tentando materializar uma catástrofe. Interessante, meus amigos, tem um ponto importante. Quando ela pegou aquele bichinho, vocês são como esse bichinho, humanidade. A humanidade é como esse bichinho aqui.
não tem cabeça, não tem rabo, não sabe para onde vai e nem sabe de onde veio. Você vai mostrar a origem da humanidade. Você vai mostrar o caminho. Não só o caminho, mas o caminho para as autoridades, para Donald Trump, para os chefes da NASA. Você vai abrir a mente das pessoas. E vai criar um canal para que a humanidade possa ser ativada em um novo nível de consciência. Ela alertou sobre uma força sombria tentando manifestar, materializar uma catástrofe através do livro do Apocalipse. Verdade. Inclusive, o livro do Apocalipse é programação preditiva da Cabal para propagar a doutrina do fim do mundo. Essa que é a verdade. Programação preditiva antiga do fim do mundo. O livro do Apocalipse. Instruiu Cris a contar sua história para evitar que o sangue karma estivesse em suas mãos. Olha só, a dama também previu um alinhamento estelar. Olha que coisa tremenda, meus amigos. Se você não falar, se você não transmitir essa mensagem, o sangue e o karma vai estar em suas mãos. Que coisa, hein? A dama também previu um alinhamento estelar no dia em 2026, quando a estrela vermelha, Regulus, azul na verdade, né? Se alinhará com o olhar da esfinge no amanhecer, só que vai parecer vermelho, na constelação de Leão, o que marcaria uma mudança para uma nova consciência e um novo conhecimento. Inclusive, a última vez que teve essa conjunção planetária foi exatamente há 12 mil anos atrás, exatamente quando a Atlântida sucumbiu. Seria o marco do surgimento da nova Atlântida. E isso é uma informação astronômica, tá? A última vez que aconteceu isso foi 10.500 anos antes de Cristo. Praticamente mais de 12 mil anos atrás. Fim de um ciclo, novo ciclo, ou seja, um grande evento. Só isso. Orbes e seres translúcidos na casa eram vistos o tempo todo. Após o incidente inicial, os fenômenos nunca deixaram a casa. Então, a mulher do Chris Bradson varre a casa, faz almoço ao lado dos orbes, ao lado dos seres interdimensionais. Havia orbes e seres translúcidos, que a esposa dele descrevia como passado pelas paredes. Imagine, seres que passavam entre as paredes o tempo todo. Um verdadeiro portal. A casa do Chris Bradson se tornou um portal aberto, onde várias entidades interdimensionais e extraterrestres circulavam o tempo todo. É como se fosse o QG dos seres extraterrestres interdimensionais. A filha de Chris Bradson também chegava da escola chorando. E os filhos eram ridicularizados. Falavam que eles eram os filhos do demônio, que eram malucos, perseguidos. A árvore em chamas, que lembra bastante o caso de Moisés, né? Interessante isso. Chris também menciona uma árvore que espontaneamente pegou fogo em seu quintal. Um evento que ele descreve como parte das revelações espirituais. Metais misteriosos. Metamateriais. Os orbes foram observados gotejando metal derretido na casa do Chris Bradson. Chris obteve um desses materiais que foi posteriormente classificado e confiscado pelos militares. Anos depois, pessoas de Washington D.C. disseram que outros pedaços valeria $1 bilhão. Que seria uma tecnologia transdimensional. Curandeiro. Chris Bradson também. A dama curou várias pessoas, inclusive membros do Pentágono e do governo. Curandeiro. Chris foi convocado ao Washington D.C. várias vezes por entidades governamentais para ajudar uma criança, por exemplo, isso aqui é um exemplo, com uma doença mitocondrial de pele, né? De célula, no caso. Mitocondrial, rara, que havia sido desenganada pelos médicos. E o pequenino milagrosamente se recuperou e está bem. Maravilhoso. Ele também curou sua cadela, a Nelly, que teve um ferimento grave. Após uma invocação da dama, a ferida desapareceu instantaneamente. Então, autoridades do governo procuram o Chris Bradson para cura. E algumas pessoas que acreditam na comunidade. O ostracismo. 5 anos de escuridão. Foi um período muito difícil para a família de Chris Bradson. A experiência de Chris levou uma cascata de descrenças e ostracismo. Por parte da comunidade e família, sendo alvo de ridículo. Sua família foi acusada de ser louca, de trazer o diabo. O sistema de crença é uma desgraça, né?
para casa. Ele levou intervenção dos serviços sociais em tentativa de separar dos seus filhos. Imagine vocês, pessoas da comunidade querendo, né, retirar os filhos do Chris Bledsoe. Que ele era incapaz, que ele era maluco, que ele era esquizofrênico. Ele se referiu a esse perigo como 5 anos de escuridão, um período de angústia e isolamento para toda a família. Depois ele conheceu um coronel que deu proteção para ele. Hoje ele tem proteção do governo dos Estados Unidos. Na verdade, ele se tornou um consultor, uma espécie de consultor, não oficial. Envolvimento governamental e religioso. A história de Chris atraiu a atenção de instituições poderosas, incluindo o governo dos Estados Unidos, o Vaticano, agências como CIA, DEA, DOGE, NSA, NASA, NRO e até mesmo o ministro de Defesa da Inglaterra, do DOD, da Austrália, entraram em contato com ele, com Chris Bledsoe. Chris acredita que o Vaticano e as igrejas estão profundamente enraizadas na questão dos fenômenos anômalos não identificados, verdade. Figuras proeminentes como Hal Puthoff, cientista da NASA, Jim Silva, ex-oficial da CIA, Tim Taylor, o dragão, o consultor de Elon Musk, Elon Musk mandou pessoas na casa do Chris Bledsoe. Mas você acha que ele é qualquer um. Não é. Chris Bledsoe é diferenciado. Se você pegar o livro do Chris Bledsoe com vários vídeos, assistir várias manifestações, é simplesmente surreal. Surreal. Com acesso a arquivos do Vaticano, e supostamente informou o presidente Obama sobre Chris. Porque até os escuros chamaram a atenção, lógico. A dama, a mensagem da dama. E ficaram com medo. Queriam mais informações. Nem todo mundo aqui é bonzinho, não, que foi atrás do Chris Bledsoe. Bom frisar aqui. Se envolveram com o Chris. Fenômeno responde à consciência. Chris e alguns cientistas da NASA que investigaram notaram que o fenômeno não interage ou responde a equipamentos científicos, não. Mas responde única e exclusivamente a Chris Bledsoe, como sendo o mensageiro, o emissário da dama. Sensacional. Maravilhoso. Ele sugere que uma força que pode ouvir os pensamentos e conhecer o coração de alguém se importa o suficiente para se manifestar. Contrariando a ideia de que é o demônio, Chris afirma que é uma força que transforma vidas e transformou a vida dele e de muitas pessoas e mudou o coração. Teve uma deserção em massa dos sites negros por causa da dama. Sentiram o toque da dama através de Chris Bledsoe. Uma frequência incrível. Meus amigos, eu vi várias pessoas, vários relatos de coronel falando, quando eu entrei aqui, uma vibração de amor, de frequência divina. Levando ateus a crerem. Verdade. A energia do amor e o carinho pelos amigos e familiares é que causa a interação, enquanto o ceticismo pode impedir a experiência. E ele fala, qualquer um pode ter contato com essas forças, com esses seres interdimensionais, eles estão abertos para todos. O próprio Chris Bledsoe. Aqui uma ilustração, meus amigos. E hoje Chris faz palestras e preside eventos de contato pelo mundo afora, além de dar assessoria para várias autoridades dos Estados Unidos. Assessoria para várias autoridades dos Estados Unidos. Você duvida? Eu vou mostrar as evidências. Inclusive para a força-tarefa que investiga os OVNIs. Se tem dúvida, você pode ser cético. Não tem problema, aqui o canal traz as evidências. Deputada Ana Paulina foi informada sobre a verdade em relação à vida extraterrestre? Parece que sim. Tudo indica que sim. Dentro e fora da Terra. Desde então, ela tem se mantido bastante enigmática. Ana Paulina Luna, republicana, que preside a força-tarefa de investigação de UAPs, que é bem próxima a Donald Trump, está falando de espiritualidade o tempo todo na internet. Eu não estou brincando. Por exemplo, uma postagem como essa aqui. Você veio à Terra para conhecer sua alma, não para vendê-la. Interessante. Postagem de Ana Paulina Luna. Lee Smart. A Terra não é apenas uma rocha no espaço. É um campo de ressonância. Isso mesmo, repostagem da Ana Paulina Luna. De ressonância, onde a consciência vem se refinar por meio da experiência. O teste não é se você consegue reunir mais riqueza ou influência, mas se você consegue se lembrar de quem você realmente é, em um mundo projetado para fazer você esquecer. Maravilhoso, hein?
A diretora da Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, que gerencia todas as agências de inteligência dos Estados Unidos, só isso, acredita que alienígenas podem existir e está insinuando que há material confidencial para apoiar sua suposição que em breve será apresentada, ou seja, a revelação. Gabbard, que supervisora 18 agências de inteligência dos Estados Unidos, foi questionada se poderia haver alienígenas no podcast Pod Force One, de Nova York Post. Tenho meus próprios pontos de vista e opiniões, disse ela. Nessa função, preciso ter cuidado com o que compartilho. O post relatou que, quando foi pressionada sobre a possibilidade de vida extraterrestre, Gabbard disse, sim, eles existem. Maravilhoso. Ana Paulina Luna. Ana Paulina Luna fazendo postagem de anjos. Lembra dos anjos espaciais do Chris Bradford? O Chris Bradford falou que todos os astronautas, não só dos Estados Unidos, da Rússia, tiveram contato com seres interdimensionais, que ele denomina de anjos espaciais. Isso foi amplamente reportado, inclusive com 2 testemunhas, uma americana e vários cosmonautas russos. Bem consistente. Polo da verdade. O que a deputada Luna está tentando insinuar com todas essas referências de anjos bíblicos em suas postagens é só juntar as peças. Deputada Ana Paulina Luna se expõe sobre os OVNIs. Polo da verdade novamente. Deputada Ana Paulina afirma ter visto evidências de alienígenas e seres interdimensionais. Uau! Anjos, que são seres interdimensionais, anjos espaciais, e a dama. Sensacional. Polo da verdade. Últimas notícias. Deputada Ana Paulina Luna discute sobre seres interdimensionais e tecnologias avançadas com Joe Rogan. No programa, num podcast mais badalado do mundo. Joe Rogan. Na News Nation, Ross Contart, fonte, Ana Paulina Luna está muito confiante de que seres interdimensionais existem. A floridiana, da Flórida, original da Flórida, floridiana, disse a Rogan que conheceu o piloto da F-15, que provavelmente tiveram encontros com o APS enquanto ela trabalhava como gerente de campo da aviação na Guarda Internacional de Portland. Embora não tenha visualizado portais e o APS, Luna disse que viu evidências fotográficas e evidências históricas e falou com pilotos da Força Aérea que alegaram que a Força Aérea estava encobrindo avistamentos de UAPs. Que coisa. Abre aspas. Palavras de Ana Paulina Luna. Definitivamente há algo que posso lhe dizer com segurança, que não sabemos como explicar atualmente, disse Luna a Rogan. Luna acrescentou que acredita que existem seres interdimensionais que podem operar através do espaço-tempo, ou seja, podem burlar a barreira do espaço-tempo que temos atualmente. Ela também acredita que os Estados Unidos fizeram engenharia reversa de tecnologia para replicar artesanatos. Tecnologia reversa. Lockheed Martins, por exemplo. Feito por pessoas que não são da humanidade. Sem entrar em conversas confidenciais, houve incidentes em que acredito que pessoas muito confiáveis relataram que houve movimentos fora do tempo e do espaço. Ou seja, uma movimentação, uma transição de seres de outras dimensões em nossa realidade. Com base nas fotos que vi, estou muito confiante que há coisas lá fora que não foram criadas pela humanidade. Mas que será que ela está se referindo? Seriam seres interdimensionais? Orbs? O que será? Temos uma pista. Aqui. Luna se refere a eles como formas de energia. Repetindo, formas de energia, os seres plasmáticos. Como foi delineado pelo Jake Barber. Como foi delineado pelo Dr. Steve Greer, que os orbs são a forma, ou seja, formas de energia, no qual seres interdimensionais se manifestam no nosso mundo físico. Acredita que eles podem operar através do espaço-tempo que atualmente temos. Lembre-se que orbes de plasma são a forma que os seres interdimensionais geralmente utilizam para se projetar entre nossa realidade e o universo multidimensional. Como testemunhas amplas, como Chris Bradford, Dr. Steve Greer, Emory Smith e Dr. Michael Masters, de Harvard. Polo da verdade. Governo dos Estados Unidos. Porque está a um passo disso acontecer. Seres interdimensionais existem. Repetindo, governo dos Estados Unidos. Seres interdimensionais existem. O povo ainda tem o que ir trabalhar amanhã? Faz uma brincadeira. Ana Paulina Luna.
espetacular o que está acontecendo e as pessoas não estão reportando isso. Infelizmente. Vic Verma. Este homem diz que a NASA pediu sua ajuda para entender os orbes que estavam assediando seus astronautas. Meus amigos, tudo que é fenômeno que acontece, várias pessoas da NASA, do governo, pedem consultoria. Na verdade, não é o Chris Bredesen, a dama. Porque ele é o porta-voz da dama. Para entender o que estava assediando os astronautas, ele disse que esses são seres angélicos, que saem de orbes e podem ter até 38 metros de altura, com asas, e até sorriem para os astronautas. Pela primeira vez que o Bredesen expõe a verdade. Maravilhoso. Pela primeira vez que o Bredesen, um experimentador americano, um tatado, revelou no podcast aqui, meus amigos, que o governo tem muito medo de seres ou fenômenos misteriosos, que ele chama de plasmoides. Exatamente o que a Ana Paulina estava retratando, é só linkar as coisas. Mas você não perde por esperar. Daqui a pouco eu vou trazer a prova final. Os seres angélicos, porque não consegue controlá-los, e nem tem como se defender deles, não tem. Eles dominam tudo, controlam tudo. Inclusive o John Ramirez, desculpa aí, ex-agente da CIA, falou: o governo não controla nada, quem controla o tempo, quem controla o curso das coisas, dos acontecimentos, são eles, os seres interdimensionais. Ele participou da reunião de alto nível de Washington, D.C., com congressistas e oficiais militares que estão assustados e seguros sobre como lidar com esses seres. Segundo ele, o governo não quer que o público interaja, ou sequer pense nessas entidades, pois temem perder o controle. Por isso que o contato é importante, para que essas entidades possam atuar. E a partir, meus amigos, e vejam, isso pode acontecer esse ano, mas no grande portal, no super portal, dia 5/4/2026, haverá grande ativação. Presta atenção. Vic Verma, para evitar isso, eles tentaram distorcer a verdade, ou criaram medo, rotulando os seres como alienígenas plasmoides ou drones chineses. Verdade. Tá aqui, meus amigos, vários institutos do mundo estudando os seres plasmoides. Por que será? Chris Bredesen. 11 institutos no mundo inteiro estudando os seres interdimensionais, em outras palavras. Ele diz que esta é a primeira vez que fala publicamente sobre essas coisas, embora já saiba delas há 18 anos. A dama falou: segura. No momento oportuno você vai falar. E o momento oportuno é agora. Anjos espaciais. Maravilhoso. Aqui. Chris Bredesen. Inclusive matérias e várias matérias com evidências, testemunhas. Em abril de 1982, por exemplo, amigos, é importante recapitular isso, a União Soviética lançou uma ambiciosa estação espacial Salyut-7, como parte do programa soviético Salyut. Começou em 1971 e teve como objetivo enviar um total de 4 estações espaciais de pesquisa científica. Em 2 ocasiões diferentes, em 1972, vários astronautas testemunharam anjos espaciais. Aqui, em 2008, o ex-membro da frota do ônibus espacial chamado Clark McClelland também testemunhou anjos espaciais, cosmonauta. As testemunhas estão aparecendo. Maravilhoso. O ET, olha só o testemunho dele. O ET estava de pé na seção de carga do ônibus espacial, conversando com 2 astronautas da NASA. Eu também observei nos meus monitores a nave espacial dos extraterrestres como estava em órbita estabilizada e segura na parte traseira do motor principal do ônibus espacial. Eu observei esse incidente por cerca de 1 minuto, 7 segundos. Tempo suficiente para memorizar tudo o que estava observando. Por essa razão, os seres das sombras, até mesmo os pseudo-espiritualistas, rejeitam os protocolos de contato. Verdade. Muitos pseudo-espiritualistas rejeitam e tentam demonizar os protocolos de contato, dos agentes da desinformação. Pois esses seres têm o poder de transformar o mundo e ativar os filamentos do DNA adormecido. Além disso, eles podem alterar o nível de consciência universal por meio de campos morfogenéticos e realinhar as linhas-lei e reconectar a grade terrestre de dimensões superiores. Presta atenção. Um funcionário sênior da NASA, Al Pimer, confirmou diretamente à família de Chris que todos os astronautas viram fenômenos anômalos no espaço. Chris também foi informado de que havia estruturas antigas na Lua. Todos os astronautas viram o quê? Anjos espaciais, seres interdimensionais. Foram abordados por seres interdimensionais. O governo usou visualizadores remotos para verificar a previsão de Chris. Os visualizadores remotos também indicaram que algo aconteceria
entre 2026 e 2027, que mudaria o mundo para sempre. Há muito interesse vindo do campo de Trump, com muitos mais acontecendo nos bastidores do que as pessoas percebem. Chris relata que é um movimento dentro do governo que vê isso como um lado espiritual. Então, muitas pessoas estão se espiritualizando dentro do governo. Acho que a Ana Paulina já é a primeira. Ela não consegue esconder isso, ela tem que externar. Enquanto o lado do Doge vê isso como proteção do país, aí vem com a Lei de Segurança Nacional, ainda trabalho na escuridão. Chris acredita que a divulgação é inevitável. Ele sugere que a revelação pode vir de um anúncio do presidente ou de alguém do alto escalão do seu gabinete, pois ele pensa que até o presidente Trump diz que é real, ninguém vai acreditar. Acredito que o governo não tem escolha, a não ser divulgar, porque quando os orbes aparecerem durante o incidente em Israel, o governo percebeu que se os orbes voltassem em 2026 e pousassem, eles perderiam o controle do nosso país, se não tivessem divulgado. Então eles estão sendo pressionados pela dama e pelos orbes e todos os seres de luz para que a divulgação aconteça. Olha só, meus amigos, ou vocês revelam ou a gente vai ativar as pessoas e vai ser pior para vocês. Façam tudo bonitinho. Paz. Acabem com os governos déspotas. Tudo isso o Loirão está providenciando. Acho que ele ouviu a dama, direitinho. Chris Betts afirmou na entrevista a Ross Content, agora que vem a parte mais interessante, que além de militares, haviam funcionários da Força Tarefa, repetindo, funcionários da Força Tarefa também visitando a sua casa recentemente. Ana Paulina Luna, parece que sim. Tudo indica que sim. Existem duas facções para consultar a dama, com certeza. Existem duas facções dentro do governo que querem manter o status quo, que seria majoritariamente composto por membros do Departamento de Defesa, enquanto outros estão sendo movidos e tocados pela força espiritual da dama, para a divulgação total. Status quo significa o quê? Manter as coisas como estão. Não querem mudanças. A grande despertar, ou ativação da consciência, está atingindo membros do governo americano, que estão sendo guiados pela dama. Por certo, algo semelhante está acontecendo na Rússia, onde a dama se comunica por outros canais, sabendo que existem forças e correntes contrárias em ambos os países. Verdade. Chris Betts afirma que a dama está pressionando os governos e que o maior receio deles é que isso não seja bem recebido pela população em geral, de que haja rejeição e pânico. A dama respondeu, presta atenção, não, mas as pessoas, como que eu vou revelar isso? Haverá pânico. Olha o argumento da dama. Viu, Chris Betts? Mas a dama está exigindo, mas se a gente revelar vai ter pânico, o pessoal vai surtar. A dama respondeu, fiquem tranquilos, estou preparando uma grande ativação. Nossa, que coisa maravilhosa. Fiquem tranquilos, estou preparando uma grande ativação para que haja a quebra do paradigma e um novo nível de consciência no dia 5/4 de 2026, que vai coincidir na data da Páscoa, do dia da libertação, onde as pessoas estarão receptivas ao contato. Por ora, livre-se das guerras. Presta atenção. Isso, mensagem da dama ao governo Trump. Eu fico de boca aberta porque ninguém está reportando isso. Isso deveria ser a maior informação da exopolítica da atualidade. Por ora, livre-se das guerras e dos governos arbitrários para que as novas frequências não sejam obstruídas. Ator, a dama, a superconsciência feminina. A dama, uma entidade que Chris Betts encontrou em 2012 e descreve como uma entidade feminina luminosa, que irradia serenidade. Enfatizou um despertar espiritual ligado a eventos celestiais, ou seja, grandes portais e conjunções planetárias. E hoje haverá uma grande conjunção planetária com as Pleiades. Em contraste com uma suposta narrativa de invasão alienígena fabricada. Fala que esse é o grande perigo, viu, Chris Betts? Eles vão tentar forjar uma invasão fake para manipular a humanidade. Esse despertar não é apenas uma ideia, mas um propósito explícito dessas entidades. A dama disse a Bretson, presta atenção, mensagem da dama à humanidade. Nós vamos despertar as pessoas. Isso aqui é fantástico. Isso aqui merece realmente ser dito bem calmamente. Presta atenção. Em destaque. Nós vamos despertar as pessoas e vamos deixar vocês fazer isso. Vamos usá-lo, Chris Betts. Queremos ajudá-lo a nos apresentar ao mundo. Você vai nos ajudar para nos apresentar ao mundo. Isso indica que o Chris Betts é visto como um veículo para iniciar ou facilitar esse despertar para a humanidade. Incrível.
O despertar espiritual está intrinsecamente ligado a um reset divino. A dama advertiu a humanidade a abandonar a ganância, a divisão, ou enfrentar as consequências apocalípticas. Você só tem dois caminhos. Ela também afirmou que a trajetória de sofrimento e colapso ambiental da humanidade irá desencadear a intervenção de uma inteligência superior, benevolente. Um momento crucial para esse despertar está marcado para um evento cósmico específico, a Páscoa de 2026. Uau! É bom salientar aqui, meus amigos, que não é exatamente assim, com 2026 e todo mundo fica sabendo tudo. Não, é um start. E aos poucos as pessoas vão assimilando, as pessoas vão ter facilidade. Daqui a pouco eu vou explicar isso, vão ter facilidade para interpretar as coisas. Não vão ficar mais presas à Matrix. Não ficarão mais suscetíveis também à desinformação, que infelizmente deita e rola hoje em dia. Bledsoe afirma que está a data marcada com o alinhamento raro da estrela Regulus, conhecida como a estrela rei. Na antiguidade, para quem não sabe, Regulus era chamada de estrela rei da antiguidade. Como a grande esfinge de Gizé. Astrônomos confirmam, isso é um fato astronômico, a ocorrência desse evento, que ocorreu a última vez foi no ano 10.500 a.C., durante a construção da esfinge. A dama previu que esse momento marcaria uma mudança no conhecimento da humanidade. Lembrando que a esfinge de Gizé, isso tem vários historiadores que confirmam isso, que tem essa visão, pelo menos. Um deles é o próprio, deixa eu ver se eu me lembro agora, o Billy Carson, por exemplo, tá? É do tempo da Atlântida, antes do dilúvio, antediluviana. Aliás, ela foi construída bem próximo do tempo que teve o grande cataclismo, um pouco tempo antes. Ele descreve, e o próprio também, Edgar Cayce, ele descreve que quando as estrelas Regulus surgiu no horizonte, no olhar da esfinge, ou seja, quando ela estiver logo acima do horizonte, antes do nascer do sol, nesse momento haverá uma mudança no conhecimento da humanidade. Uau! Além dos eventos celestiais, o despertar espiritual também exige uma mudança fundamental na consciência humana. De acordo com as mensagens a Terra está em desequilíbrio, nossa vibração está totalmente ligada a dela, ao amor ou ao medo. Impressionante. Nós vamos ter que escolher. Quando vivemos com medo, nossa vibração cai, o que afeta cada ser vivo, cada árvore, cada planta, cada criatura, incluindo essa Terra, desequilibrando sua vibração e levando a tremer e a se destruir. Para evitar uma perda maior, é imperativo que a humanidade mude do medo para o amor. A mensagem é clara, devemos trazer o amor para essa terra, para este mundo, em nossos corações e mentes, para trazer a paz. E despertar para um novo amor e um novo mundo de paz que foi predito. Fecha aspas. Em essência, a Lady, ou a Dama, não veio para assustar, mas para nos lembrar que somos parte de algo maior e que o tempo está se esgotando, não há mais tempo, para agirmos como tal. As estrelas estão indiferentes à nossa descrença. Os portais estão se abrindo e o tempo está se esgotando. E o alinhamento de Regulus diante da esfinge no dia 5 de abril de 2026, se estendendo até o dia 26 de abril, então será um portal longo, então de 5 de abril até o dia 26 de abril, sinalizará transcendência ou esquecimento. Uau! Ou transcendência ou esquecimento, a humanidade vai escolher. Com resposta residindo talvez não no cosmos, mas em nós mesmos. Chris Bledsoe relata que ao longo de 5 anos de experiência com orbs, comunicava telepaticamente, ele desenvolveu um desejo avassalador de contar ao mundo sobre elas. Ele queria realmente externar isso e levar essa mensagem para o mundo inteiro. A comunicação telepática foi observada e notavelmente provada ao vivo no History Channel. Durante essa demonstração, neurocientistas mediram as ondas cerebrais de Chris Bledsoe. Eles conseguiram determinar que o cérebro de Chris Bledsoe estava se comunicando com os orbes telepaticamente, mesmo quando ele próprio não estava fazendo nenhum movimento físico. O tempo todo, vejam só, neurocientistas confirmaram que a mente do Chris Bledsoe está em comunicação constante com os orbes, ou seja, com a dama. Inclusive, quando eles estavam ali, apareceu orbs, fizeram esse experimento e perceberam que de fato havia essa conexão. Comunicação telepática, as experiências de Bledsoe com os orbes, que se comunicam telepaticamente, são um exemplo de como as consciências podem ser ativadas utilizando de forma não convencionais. Neurocientistas que mediram as ondas cerebrais de Bledsoe puderam determinar que o cérebro de Bledsoe estava se comunicando com os orbes telepaticamente, mesmo sem movimentos físicos.
Interação com a realidade. Observações de orbes que respondiam à intenção humana e curas corroboradas em torno de Bredson levaram ao Dr. Gary Nolan várias curas diferentes. Foi feito por intermédio da dama. Dr. Gary Nolan, um imunologista de Stanford, sugeriu que isso indica a consciência interagindo com a realidade de maneira que ainda não podemos medir. Fecha aspas. Sensacional. Greer disse que os protocolos são seguros e que nos anos 50, que ele nem tem feito essas sessões, os resultados são todos positivos. Inclusive, muitas pessoas foram curadas de enfermidades diversas. Verdade. O mesmo que ocorre, por exemplo, na manifestação do Chris Bredson. O segredo é buscar o contato por amor genuíno e não por interesse próprio. Greer conta que o Parque Joshua Tree, na Califórnia, um amigo que estava na sessão com problemas sérios de joelho e outro na coluna, viram esferas passando, ou seja, orbes, pelos seus joelhos e costas e ficaram totalmente curados. É o mesmo método de cura do Chris Bredson através da dama. Impressionante. Dr. Greer disse que as esferas eram como tipo de anestesia e quando acordavam estavam todos curados. Dr. Greer conta que um sistema de pulso eletrônico colocou um tumor nele, pelos escuros. E ele deveria desencarnar em 1997, mas foi curado numa sessão de protocolo C5. Inclusive, eu dou detalhes, está na última live, anterior a essa, do protocolo C5, com detalhes, passo a passo. Questão fundamental. O caso de Bredson levanta intrigantes questões se a consciência humana em si é um receptor para mensagens de dimensões superiores. Com certeza, a nossa consciência é uma forma de conexão, um verdadeiro receptor, uma verdadeira chave para se conectar com outras realidades. Em suma, a ativação da consciência no contexto das mensagens recebidas por Chris Bredson é um processo fundamental de transformação interna e coletiva, impulsionando por eventos cósmicos e pela escolha da humanidade entre o medo e o amor, como promessa de um novo conhecimento e um novo mundo de paz. Maravilhoso. A grande ativação. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção com muito carinho. A linha do tempo começa a manifestar e o fim do Kali Yuga em 2025. E depois disso teremos o quê? O início de uma era de ouro. Interessante, isso não é uma coincidência, que é o slogan do Loirão, assim que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. Nós vamos trazer uma era de ouro. Loirão falou isso toda a campanha. Este é o mesmo slogan de Trump. Por isso, por certo, não é à toa que, seguido por vários portais energéticos, fim do Kali Yuga, vem o quê? A era de ouro. Portais energéticos e conjunções planetárias como 7/7/2025, 8/8/2025, outro portal hoje, dia 16/8/2025, conexão com as Pleiades, tendo em vista que o grande ponto de intersecção temporal acontece nesse mês de agosto. Verdade. Onde toda energia negativa tem que ser dissipada. Onde a linha do tempo negativa entraria em choque com a linha positiva. Numa verdadeira batalha campal de ondas temporais. Onde apenas uma pode prevalecer. Lembrei do Highlander, só pode existir um. Então é a batalha final energética. Então, a batalha final energética precede a batalha, ou seja, a vitória no mundo material. E ela acontece exatamente nesse mês de agosto. Vocês compreenderam? A batalha final entre a energia positiva e negativa ocorre exatamente agora. Nós estamos vivendo este período. Por isso que esse período é tão turbulento. Depois dessa grande batalha ser encerrada, meus amigos, tudo vai fluir para a transição. Sem nenhuma obstrução, sem nenhum contratempo. Tudo em harmonia. Este impacto é necessário para dissipar as trevas de forma definitiva, acabando com as últimas arestas temporárias de negatividade, preparando o caminho para a grande despertar global, que teria seu ápice no dia 5/4/2026, com a conjunção da estrela Regulus, a estrela rei da antiguidade. A última vez, tá, meus amigos, que isso aconteceu foi há mais de 12 mil anos atrás,
Só juntar 10.500 anos antes de Cristo, mais 2.000 anos e 2024 depois de Cristo, há mais de 2.000 anos. Segundo Chris Bredson, onde marcou a queda da Atlântida. Portanto, a volta da estrela Regulus, a Caxina Azul, só linkar com a informação da profecia dos Hopi e dos Uni, nativos americanos. Seria um marco desse grande ativação, sendo o momento o pilar do ressurgimento da nova Atlântida, a partir de um novo paradigma de consciência. Temos aqui o início da nova Atlântida, como profetizado por Edgar Cayce, um dos maiores médiuns de todos os tempos. Despontando no horizonte, como profetizado, né, pelo grande Edgar Cayce. Onde as fendas entre o mundo se abrirão e a humanidade finalmente terá fome de conhecimento. Agora, como se dará essa abertura de consciência? Será na mesma velocidade para todos, seguida de estágios, ou algo diferente? Como será esta ativação? É uma ótima pergunta. E eu acho que nós temos a resposta. A resposta é, diferente do que muitos pensam, não será um senso de questionamento. Não, porque questionamento já existe. Isso já existe e pode ser subvertido o quê? Pela desinformação. E quanta desinformação circula por aí? Eu nunca vi nada igual. É tática dos escuros. Porque não adianta você ser questionador e você saber que tem algo errado se você não consegue identificar esse algo errado. Não adianta nada. E para isso existe o quê? A contra-inteligência. Para desinformar as pessoas e confundir, lógico, desinformação, exatamente, o propósito é confundir as pessoas. No entanto, estamos falando aqui de evolução da consciência. É isso que vocês têm que entender. Onde a humanidade abandona o apego às guerras e conflitos e começa a criar um senso comum de que corrupção e tiranias não podem mais ser toleradas. Então é um senso comum, a humanidade cria um consenso, uma evolução espiritual que guerra não pode ser mais tolerada. Arbitrariedades não podem mais ser toleradas. E não tem como passar pano, não vai convencer mais ninguém. Entenderam? Nesse contexto, a humanidade cria consenso em torno da paz, da fraternidade e da liberdade. Características de uma civilização tipo 1, em nível de consciência. Só vê a evolução da consciência, segundo o Dr. Steve Greer. E também o Dr. Robert Morrow, Rostard, entre outros, apta a se tornar uma civilização que controla a energia do seu próprio planeta, ou seja, uma civilização tipo 1 da escala de Kardashev, em evolução evolução de consciência e tecnologia. Aliás, uma coisa caminha com a outra. Aliás, é uma evolução conjunta. Assim, à medida que uma civilização evolui em seu nível de consciência, ela evolui também tecnologicamente. Onde se começa a utilizar as tecnologias transdimensionais e energia livre, a nova civilização passa a concentrar-se em justiça, paz como prioridades. Consequentemente, a polarização começa a se desfazer e as disputas e competições perdem seu sentido automaticamente. Geralmente, quando as pessoas utilizam tecnologia tipo 1, não para a paz, mas para a guerra, elas acabam se autodestruindo. Realmente é esse o destino dessas civilizações. Tá? Seguindo esse curso do Serviço Secreto Espacial, esse curso temporal levaria a humanidade à autodestruição. Esse novo consenso vibracional em torno da paz e da fraternidade é o fator-chave para que a humanidade possa distinguir, filtrar e assimilar novas informações que serão disparadas pelos chapéus brancos, como dardos infindáveis, tendo como alvo todas as mentes do mundo, utilizando, para tanto, canais oficiais do governo e da mídia. E isso já está acontecendo, claro, de uma forma tênue, mas vai aumentar ainda muito mais. Tênue, porém totalmente visível. Não se esqueça de que a mentira é pautada e é alimentada na vibração do medo. Como diz nas séries Star Wars, o medo leva a raiva leva o ódio, e o ódio leva ao sofrimento. Palavras aqui do mestre Yoda, e é pura verdade. Sem falar que a mentira é uma forma mais eficaz para dividir a sociedade, com um meio de controle, como fazia, por exemplo, o Império Romano. Dividir para conquistar. Nesse contexto, entendemos que o desapego do sentimento de guerra e disputas, aplicado pela busca pela justiça e pela fraternidade, é o antídoto verdadeiro
que fará com que a matrix escura, ou seja, esse sistema de controle e subversão, seja corroído de dentro para fora e de fora para dentro. Esta é a base do novo paradigma da consciência, proposto pela Dama, que será propagado pelo mundo, abrindo-se também para a divulgação total das tecnologias, que ocorre num processo sincronizado com essa ativação em curso. Gratidão pela presença de todos. Gratidão, gratidão. E a Cúria Matê.